1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Estamos juntos aqui? Diz assim a palavra do nosso Deus: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu o quê? Dá uma olhadinha aí do teu lado, querido. Oh, Deus maravilhoso. É ele falando, mano, não é palavra minha não. O que Deus escolheu? Olha de novo do lado. Aleluia. É verdade. É verdade o que Deus fez. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Em algumas traduções, as coisas pequenas para confundir as grandes. E Deus escolheu as coisas vis, aquilo que era desprezível deste mundo, e as que não são, para aniquilar as que são. E há um fundamento para isso. Há um para quê, um porquê, no verso 29. Para que nenhuma carne, nenhum homem se glorie perante Ele. Amém, querido? É por isso que Ele te escolheu. Amém, meus irmãos? Vamos orar e que o Espírito de Deus nos traga entendimento. Querido Deus, amado Senhor, de fato, papai, quando nós olhamos para nós mesmos, como alguém que está de frente de um espelho, nós compreendemos que nós éramos loucos. Essa palavra é uma verdade, Pai, consumada, porque o Senhor escolheu uma coisa vil, uma coisa sem valor, e nos transformou, papai. O Senhor nos trouxe para perto de Ti, e nós temos aprendido com um Deus de perto, a vencer da sua maneira, conforme a sua estratégia, Rei eterno. E nós queremos nos colocar diante dessa verdade e dizer: faz de novo, e de novo, e de novo, e nos use, mas que toda a glória continue sendo Tua. Te agradecemos, te louvamos por estar aqui. Te louvamos por ser igreja, em nome de Jesus. Todo que crê, diga amém. Amém, queridos? Quanto mais nós vamos caminhando com o Senhor, e nós vamos andando nesse caminho estreito e maravilhoso, quanto mais próximos de Deus nós ficamos, e mais íntimos dEle, a ponto de ouvir a sua voz, e de entender o que Ele quer para nós, mas nós estamos percebendo, querido, que o Senhor está descomprometido. Ele não tem um compromisso com lógica humana. Eu vou dizer novamente, quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós percebemos que Ele não tem um compromisso com uma maneira que eu tenho de entender as coisas para que elas possam acontecer. Deus tem me confundido. Tem confundido você também? Não tem sido do meu jeito. Amém, querido? Diga para o teu irmão: não tem sido do meu jeito. Não tem sido da forma com que eu imaginei, pastor. Foi diferente. Ele abriu a porta de uma maneira diferente, Ele curou de uma maneira diferente, Ele trouxe aquela pessoa de uma maneira diferente, Ele realizou os meus sonhos, mas não foi da forma que eu imaginei. Ele fez mais. Ele fez mais. Nós vamos caminhando com Ele, querido, e nós vamos entendendo que Ele é especialista em confundir os homens. E não porque Ele queira confundir os homens, e não porque Ele tem prazer em contrariar você, querido.
é que na maioria das vezes nós insistimos em ter tudo no nosso controle. Nós não gostamos, querido, de ter que viver uma vida sem o controle dela. Nós queremos ter os filhos debaixo das nossas asas. Nós queremos ter os negócios, todos eles fluindo conforme a estratégia que eu planejei. Os homens, eles não querem. E na maioria das vezes, eles não aprendem a viver na dependência. E é justamente uma vida assim que o Espírito de Deus me propõe. É justamente uma vida de inteira dependência que o Senhor propõe para nós. E a dependência de Deus, dentro dela, está os mistérios da estratégia da conquista. O que você falou? Os planos de Deus, a estratégia da conquista. Isso está com Ele. Certamente, Ele é um Deus de guerra. Amém, querido? E Ele, como um Deus de guerra que é, entre tantos nomes desse Deus, Ele é Sabaote, Ele é o nosso general. Aliás, o teu general é Cristo. Pense você que você está no meio de uma grande batalha. A vida é uma vida de batalhas, mas que existe um general. Existe alguém, querido, que está no comando e no controle de tudo. E esse controle não pode ser do seu eu. Não pode ser a partir das suas próprias escolhas. E é por isso que eu te disse que na maioria das vezes, Ele vai escolher coisas pequenas, coisas fracas, as que não são, para confundir as que são. Do começo da palavra de Deus ao final dela, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver e rever Deus trazendo à existência as coisas impossíveis. A partir de quê, pastor? A partir de nada. A partir de homens incapazes. Quando eu digo homens, mulheres incapazes. Mas que realmente se colocaram à disposição no eis-me aqui, genuíno e verdadeiro. Ele venceu guerras e mais guerras a partir de coisas absurdas, loucas para esse mundo. E um Deus que não mudou, continua agindo da mesma forma. Um Deus que não mudou, Ele continua agindo da mesma maneira. A prova disso é esse olhar delicado que você olhou aí para o seu irmãozinho do lado. Ele escolheu coisas loucas como nós. Homens e mulheres, querido, improváveis. Até porque eu não sou a pessoa que tem mais conhecimento nessa terra, longe disso. Você não é a pessoa mais influente da cidade. É quase um desconhecido. Eu penso que os mais endinheirados, se bem, querido, que Deus pode te fazer muito próspero, diz amém. Viu, querido? Não recusa, não. Se o coração está nele, amém. Mas eu não creio que Ele escolheu você segundo a sua conta bancária. Ele escolheu, querido, você com um propósito maravilhoso de amor. Ele amou você quando viu. Ele amou você quando te viu. Ai, pastor, ele foi que idade? Ai, querido, antes de ser formado no ventre da tua mãe, Ele te amou. Desde antes da formação do mundo, Ele já tinha um propósito de encontrar você. Encontrar, amar, trazer de volta e usá-lo para a honra e glória do Senhor. Amém, querido? Esse encontro foi proposital. Amém, querido? Não foi acaso. Ele te amou desde o primeiro momento. Diga para o teu irmão, Ele te amou desde o primeiro momento, viu, querido? Foi amor. Aleluia. A escolha foi de Deus e isso já está decidido. Você já é do Senhor.
Amém, querido? Não me olhe assim, igreja, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e diga para ele: você já é de Jesus, Ele já te escolheu. Aleluia. Coisa pequena, Ele te escolheu. Fraco, Ele te fez forte. Amém, querido? Necessitado, pobre, nu, eu era um desgraçado, pastor, eu não tinha graça de Deus. Ele te trouxe para a vida, para o reino do seu amor, te conquistou, te fez feliz, herdeiro, consumou tudo, te fez príncipe, princesa, te trouxe vida abundante na terra e te garantiu vida eterna no céu. Você é outra pessoa, querido, não é mais a mesma pessoa. Aleluia! Você era a raspinha do tacho. O que você me chamou? Raspa do tacho. Eu estava lendo a palavra, sabe o que ele me trouxe? Que quando na minha infância, eu sou de uma família de mineiro, e em Minas, nós fazemos angu. Quem conhece angu aqui, querido? Ô, mineiraiada, está em peso hoje aqui, hein? E é diferente um pouquinho de polenta, né? E eu me lembro que a minha mãe fazia o angu, e eu e os meus irmãos, só casa de 7, né, querido? Tudo assim desse tamanhão aqui. E nós ficávamos ali alguns do lado da panela esperando a raspa do tacho. Era bom colocar leite naquele angu ferver, naquele caldeirão, panela de ferro. Aquilo soltava para cima. Pastor, coisa boa. A gente põe um pouco de açúcar lá, mexia, mas ficava coisa do céu. Mas a gente cresce. E aquilo que é bom na vida, a gente se esquece. Mas era tão bom pôr aquele leite lá, derramar e comer aquela coisa. Hoje a gente põe água. Hoje a gente leva para debaixo da torneira. Não é assim? E as coisas boas passam. Por quê? Eu estou tão envolvido em tanta coisa, pastor, eu vou lá pensar em caldeirão de angu, eu vou comprar polenta pronta. Então, querido, mas é assim na nossa vida, nós vamos fazendo assim. Nós vamos trocando o simples e vamos nos preocupando com coisas, com conquistas. A nossa mente vai sendo enchido, nosso coração de preocupação. Irmão, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Querido, se eu perguntar aqui quem tem afazeres, cada um vai levantar a mão. Pastor, se fosse ver, nem era para aqui. Eu tinha que trabalhar o final de semana. Então, você fez uma boa escolha. Mas quantas vezes nós temos feito a má escolha? Salomão diz, querido, que no final de tudo, nós vamos olhar, querido, para a nossa vida, se tiver tempo, nós vamos dizer: tudo era vaidade. Trabalhei tanto para quê? Bom era o caldeirão de angu com leite quente. As coisas simples da vida, querido. Amado, de verdade, nós não precisamos muito. Você não precisa de muito, viu, querido? Tua esposa está do teu lado, teu marido está aí do teu lado, teus filhos estão à volta da mesa. Ai, querido, você tem uma casa, você tem um teto, você tem alimento na tua mesa. Ai, querido, seja grato. Acordou essa manhã com disposição, louva a Deus. Mas se eu não conquistar, querido, acalma esse coração. Nós não precisamos de muito. Diga para o teu irmão, nós não precisamos de muito não, querido. Aleluia. Os homens sempre buscaram sabedoria e conhecimento. Desde o início, desde que o homem existe, ele sempre procurou, a partir lá do fruto do pecado, do entendimento do que é bom, do que é ruim, ele sempre procurou entender as coisas para poder fazer. A Bíblia diz, querido, que Paulo, certa feita, a falar daquilo que ele cria, daquilo que ele tinha dentro dele para ministrar e falar para as pessoas, ele citou algo
a respeito dos judeus. E ele disse, os judeus, esses homens religiosos, todos eles, para crer em Deus, pedem sinais. Eles precisam entender, eles querem alguma coisa para ser notado, visto, para dizer que é de Deus. Nem quando eles viam sinais, eles criam. Mas Paulo usa essa expressão, o judeu pede sinal. E os gregos? Eles pedem sabedoria. Os gregos cresceram, né? A cultura grega, a Grécia antiga, ela trouxe à existência a cultura que está aí fora. A sabedoria de muita coisa. Em muita coisa boa. Mas nós não vivemos, querido, a partir de sinal e a partir de entendimento humano. Sabedoria humana. O viver pela fé é o contrário de tudo isso. Eu não vejo, eu não tenho, eu não toco, mas eu creio. O judeu pede sinal. O grego pede sabedoria. E aí ele diz a respeito dele, mas eu prego Cristo crucificado. Eu prego Cristo crucificado, aquilo que eu tenho dentro de mim. Aliás, o que você tem dentro de verdade, dentro de você? Muito conhecimento? Muita sabedoria? Ou tem um Cristo vivo aí dentro? Ai, querido, pregue Cristo. Diga para o teu irmão, pregue Jesus Cristo. Aleluia. Escândalo para o judeu e loucura para o grego. Aliás, querido, quando ele veio, a primeira vez na terra, o judeu esperava o quê? Esperava um rei. Eles estavam passando um momento muito difícil, opressão do Império Romano. Eles viviam um tempo quase que de escravidão. Eles estavam sendo cercados por aquele império que tirava o que eles tinham. Então, diante daquilo, eles oraram a Deus, e a oração é boa. Eles disseram, nos livre, nos tire dessa opressão, leve o inimigo embora das nossas terras. Mas eles tinham na mente deles como seria o plano do libertador. Vai ser um rei, vai ser um homem, talvez guerreiro, forte, que lute as nossas guerras, indestrutível, que mate e não seja morto. Nós esperamos o Redentor, um homem da sociedade talvez, alguém de alta patente, porque para ser rei naquele momento, querido, precisava ser alguém com esses requisitos aí. Esse é o plano do judeu. Mas aí Deus tem um outro plano. Ele envia o filho do carpinteiro. Jesus de Nazaré. Filho do José com a Maria. Não tinha nem casa para morar, querido. Pobre, eles eram bem pobres. Enviou ele, querido, que detestava a guerra. E os homens queriam um homem de guerra. Os homens diziam, vai ser alguém que vai lutar e vencer. Da forma deles. Ele já nasceu sabendo que ia morrer. Jesus era o contrário da expectativa dos homens. Mas nem por isso menos vitorioso, menos libertador, menos glorioso, menos rei, porque Ele é o Rei dos Reis. Mas o plano foi todo de acordo com aquilo que Deus planejou. Alguém que nasceria para ser destruído, num primeiro momento. Ser morto, alguém que está disposto a morrer na cruz. Porque até então, querido, ninguém estava disposto a morrer, principalmente por um desconhecido. Ele morreu por você. Ele amou você. Amém, querido? Foi com amor que Ele te atraiu. Coisa pequena.
Eu vou dizer de novo, querido, foi com amor que Ele te atraiu, coisa louca deste mundo, coisa pequena, Ele te amou e te atraiu, igreja, amém, por isso, diga para a pessoa que está do teu lado, Ele te amou, Ele te atraiu, aleluia, é por isso que a cruz é loucura, querido. 1 Coríntios no capítulo 1, você voltando um pouquinho, no verso 10, diz assim, porque a palavra da cruz continua sendo loucura. 1 Coríntios 1:10. Porque a palavra da cruz é loucura, querido. Você está junto comigo, amado? 1 Coríntios 1:10. Porque... Deixa eu ver aqui. 18, querido. Oh, coisa louca essa coisa da cruz, amado. Está me confundindo aqui. Que as letras, eu já falei para você, esses números vão ficando pequenos, amado. Estou aqui olhando, mas o que é isso aqui? É 18. Me perdoa. 1 Coríntios 1:18. Estamos juntos agora? Porque a palavra da cruz é... ficou melhor. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Coisa maravilhosa, amado. Aplauda o Senhor, querido. Não perca a oportunidade. Aleluia. Querido, essa palavra, essa maneira de viver, ela sempre foi louca para os homens. É por isso que eles dizem, não quero. E eles ainda dizem, olha lá os loucos, está todo dia na igreja. Não tem gente da tua casa que te chama de louco, querido? Tem ou não tem? Essa coisa é boa, viu, amado? Essa coisa é boa. Mas você, mulher, você parece louca por causa daquela igreja. Homem, você está todo dia lá, mas esse jovem agora está lá. E ainda sobra para mim, às vezes. É o pastor lá. Aquela coisa pequena. Nós estamos apaixonados pela cruz. Aliás, pelo efeito dela na nossa vida. Jesus de verdade me salvou, está consumado. Você crê nisso, amado? A cruz é uma escolha diária, é uma maneira, querido, de entender que tudo será através dele, nada mais através de nós. Os maiores sonhos que você tiver, a partir dele. A família que você quer constituir, a partir dele. O ministério que você quer servir de verdade, a partir dele. Nada a partir mais dos homens. Mudou-se o nosso entendimento, nossa maneira de pensar. Mudou tudo que eu pensava ou achava a respeito de mim mesmo. E eu me tornei dependente, pastor. Eu me tornei pequeno. Num homem que se achava grande. É maravilhoso viver assim. É através das coisas pequenas que Deus vai fazer. Há vários exemplos bíblicos de circunstâncias, de homens, onde Deus vai usar, querido, de uma forma impensável para destruir o inimigo. Eu olho para o texto de Davi e eu fico pensando, querido, uma funda e uma pedra. E calou lá o falastrão de uma vez por toda. Há alguns que dizem, mas era um estilingue. Outros dizem, é uma funda. Os religiosos ficam discutindo se é funda ou estilingue. E o gigante está caído do outro lado. Ai, querido, quem é que derrubou? O próprio Deus. Eu sei de uma coisa, o gigante caiu. Eu sei de uma coisa, querido, não procure entender de que forma, como que vai ser, quantos quilômetros tinha a pedra. Querido, se fosse no dia de hoje, estava cheio de gráfico dizendo força tal. Os físicos, mas foi numa força tal, era uma pedra rígida. Foi Deus, querido. Sua vida foi Deus. Olha de novo para essa coisa louca aí do seu lado e diga, foi Deus, viu, amado? Foi Deus que fez. Você, querido, é Deus que fez o que fez. Foi Deus, não tinha outra forma. Foi Ele que fez.
Aí quando nós vamos caminhando com Ele, querido, aí nós começamos a lutar as guerras, e nós começamos a se sentir meio que poderosos, né? O Gideão que o diga, ele disse, olha, tem um grande exército aí para lutar, eu estou convencido agora que eu tenho esse chamado. Ele provou Deus várias vezes. E aí tinha lá 32 mil homens para lutar. Ele falou, não é pouco, diante do exército que tem aí, incontável. É muita gente, Deus, 32 mil homens é pouco. E Deus disse, é muito. Luta com 300. Luta com 300. Querido, não parece eu e você? Ai, Deus, mas é pouco que eu tenho. Ai, luta com menos. Eu vou fazer com menos. Pai, mas está acabando, olha isso aqui. Já acabou? Não, mas está quase. Eu comecei o ano assim, eu estou vendo, está baixando, está baixando. Querido, será que você não entende que é para você tirar os olhos dessa coisa que está quase terminando, porque não vai terminar, e olhar para Ele? Tira até os olhos, querido, é 300, é com Ele, eu vou. É 300, é 200, é com um conto de réis. Eu vou. Não tem dinheiro, Ele mandou ir, que Ele vai fazer com que eu compre ainda sem dinheiro, eu vou. Eu só preciso de uma palavra dele, de uma orientação dele, eu vou. E é assim que Deus vai fazendo. O Moisés teve que voltar, queridos, foi tratado no deserto, e o propósito de Deus era dele ser um libertador. Ah, mas Deus capacitou ele, pôs um cajado na mão dele. Um pedaço de madeira. Mas não pôs uma carruagem de fogo? Oh, crente pentecostal, não. Não fez fogo cair do céu, fez, mas do jeito dele. Um cajado para você tá bom. A viúva, os filhos estavam prestes a ser levados, havia muita dívida. O marido deixou dívida, e no tempo se dizia, olha, para pagar, só se for os filhos pelo trabalho, vão viver como escravo. E não é que o inimigo foi lá cobrar a dívida dele? Mas o Senhor disse, você tem azeite em casa? Então pede vasilhas, vazias. Eu sei que pela fé ela mandou pedir, eu não sei porque que esse profeta está pedindo, mas vou mandar trazer. E a mulher parece louca, né, pedindo vasilha, vazia. Talvez ela chegou em alguma vizinhança lá, eu tenho uma aqui, só tem uma coisinha, pouquinho dentro da vasilha, dizia, então desocupa e me dá. Enquanto houve vasilha, vazia, o azeite não deixou de ser derramado. Agora você vai, vende, paga lá os credores lá, e pode viver do resto. Ele é surpreendente, amado. Diga para o teu irmão, nosso Deus é surpreendente. O Josué se tornou líder. Está levando o povo, mais de 3 milhões de pessoas. Aí o primeiro desafio dele é o Jordão. Deus faz aquele milagre de passar num Jordão transbordante. Ai, mas Deus não podia tá deixando esse rio rasinho. Mas é do jeito dele. E o segundo desafio, Jericó. E agora, querido, essa muralha aí que nenhum exército numeroso conseguiu destruir. Aí o Senhor diz, olha, fala para o povo fazer uma caminhada em volta da muralha. E os crentes estão lá. Eu penso que muitos lá de cima da muralha olhavam e falavam, mas esses crentes são loucos. Ô povo doido é esses crentes. Olha aí para o seu lado aí, que ele não olha para mim não. Esse povo é doido. Pastor, eu vou sair daqui hoje crendo que eu sou louco. Louco por ele, amém. Aí Deus diz assim, ó, no 7º dia, na 7ª volta, dá um brado. E aí eles vão fazer o que Deus mandou, dá um brado. Pastor, e caiu o quê? A muralha inteira quase. Como assim?
que só onde a Raabe, a prostituta, morava, a muralha não caiu. Ela morava quase que em cima da muralha, né? Diz o texto. E ali não caiu. Deus é Deus. Querido, Deus é Deus. O que tem que cair, vai cair. E o que vai ficar de pé é plano dele, em nome de Jesus, querido. Não duvide, não duvide, não duvide. Do que você está falando, pastor Ricardo? Estou falando das coisas loucas que Deus faz, que foge do nosso entendimento. Nós somos cheios de preocupação. Saiu das minhas mãos, pastor, eu não sei mais o que fazer. Ele sabe. Eu não tenho mais recurso, terminou. Querido, Ele vai trazer à existência o que você precisa. Como discípulos, às vezes nós ficamos preocupados. O Filipe foi lá no pé de Jesus e falou: Senhor, a multidão está aqui o dia inteiro. Eles não comeram nada. Está ficando tarde, não tem padaria aberta. Como é que vai ser? Jesus já sabia o que fazer. Procura no meio dessa multidão se tem alguém aí com alguma comida. Encontrou quem? Um homem grandão com um cestão de pão? Não, encontrou um menino com 5 pãezinhos. Mas bengala, né, pastor? Você é do tempo da bengala, querido? Só aqui um parênteses. Amém. Hoje está a mesa toda posta, né? Angu, pão. Vai terminar bem. Hoje os pães são todos pequenininhos. Antes era pão que dava gosto. Tem 5 pãezinhos, tudo de cevada, de segunda, e 2 peixinhos. Manda trazer. O que é isso para uma multidão? Talvez os discípulos olhou e falou: estou quase eu comendo, né? Vou garantir o meu. Divide. Eu quero te fazer participando do milagre. Vai dividindo. Mas como é que vai ser? Não procura entender, querido. Vai dividindo, vai repartindo. Vai sendo instrumento. E faltou? Sobrou. E faltou? Pastor, mas como é que foi? Na hora que eles partiam, como é que é? Crescia o pão? Ah, lá vem você, querido, saber a explicação. Eu sei que partiu, e não faltava, e a coisa ia crescendo, e todos iam sendo alimentados. Deus é Deus. É assim que nós procuramos saber às vezes. Mas como é que vai ser, pastor? Me explica aí direitinho. O trigo multiplica primeiro, o ovo cresce dentro. Querido, essa coisa eu não vou saber te explicar. O que eu posso te dizer, e fui autorizado a estar aqui, é: creia, espere, aguarde, o que há de vir virá. Para Ele você não é louco, querido. Para Ele nós somos sábios. Amém, amados? É da boca dos sábios que saem as palavras que edificam, as palavras que amontoam, as palavras que constroem. Amém, meus irmãos? É você que Deus vai usar para transformar essa cidade. É você que Deus vai usar coisa pequena para realizar grandes projetos. É você, querido, que Deus tem um propósito e é eterno. Ele é maravilhoso. O Elias foi um homem muito usado. Mas houve um tempo que aquele profeta, querido, ele também foi provado. A Bíblia diz que o Senhor o leva para morar praticamente dentro de uma caverna, na beira de um riacho. Ai, pastor, mas que coisa romântica. Vai morar lá, então. Não tem nada de romântico. Nos dias de hoje, então, querido, morar na caverna, na beira do rio, é o que Deus tinha para ele. Vai lá, vai viver na minha dependência. E ele foi. Bebeu da água que descia do ribeiro. Mas tem uma hora que não só de água vive o homem, né, querido? Ele precisa comer.
E aí o que vem trazendo comida para ele? Uma águia, porque os mais proféticos vão dizer, a águia é o próprio Deus. Um corvo. E o corvo trazia o quê? Pão e carne fresca. Querido, o mundo natural, o corvo foi criado, querido, para comer imundície. Ele é atraído, querido, pelo odor. Mas Deus usa realmente o corpo para trazer, querido, Ele usa quem Ele quiser. Ele é Deus. E vinha de manhã, e vinha à tarde. Estou quase falando para você, querido, que eles se tornaram amigos. Aonde que está isso, pastor? Não, isso é loucura minha. Tira essa parte. Eu sei que ele vinha de manhã e vinha à tarde. E alimentava o profeta. Nada faltou para ele. Diga para o teu irmão, nada faltou para o profeta, viu, querido? Não tem nada, não faltou nada. O livro do profeta Zacarias diz assim, que não será por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, que as coisas irão acontecer na tua vida. Sabe aquela coisa de resolver, ai pastor, deu um tapa, eu vou dar outro. Não, isso é passado. Amém, glória a Deus, amado. Isso passou, viu, querido? Ai pastor, não vou levar desaforo para casa. Quantos aqui falavam isso? Não levanta a mão não. Passou. Hoje você perdoa, hoje, querido, hoje está na bênção. Perdoei de verdade, pastor. Pisou no pé, ainda pedi desculpa. Só Jesus, né, amado, para fazer essa causa em você. Só Cristo para ter mudado você assim. Porque não é por força, não é por violência. Aí eu tenho que entender, eu tenho que estar dominando tudo. Querido, não vai ser mais assim. Você se tornou dependente. Boa coisa é. Diga para a pessoa que está do teu lado, você se tornou dependente, meu irmão. Dependente. Aleluia. Por que Ele te levou para essa situação atual? Para você continuar crendo. Ele não tem prazer em ver você perdendo, em ter menos. Aliás, o desejo de Deus é que tudo te vá bem, que você prospere nessa terra, que você tenha vida abundante aqui, viu, querido? Mas que você seja dependente. O mesmo livro do profeta Zacarias diz, não despreze o dia das pequenas coisas. Não despreze o dia das pequenas coisas, ou o dia dos pequenos começos. Para alguns aqui, querido, é um tempo de recomeço, não despreze. Ai pastor, eu tinha uma coisa tão grande na minha vida, querido, mas o alicerce não foi bem feito. Não sustentou. Mas e hoje? Hoje eu estou vendo Deus refazendo tudo. Isso é verdade, igreja? Deus está refazendo na minha vida e na tua vida, querido. Projetos antigos estão sendo trazidos à existência, mas será duradouro, sabe por quê, querido? Porque hoje os seus pés estão sobre uma rocha. Você não será mais abalado. Filadélfia, você não será mais abalada. Em nome de Jesus, casal, vocês não serão mais abalados. A partir de que Jesus Cristo seja o centro. O pouco está maravilhoso, pastor. A panela do angu, está prazeroso. Não estou profetizando que você vai comer todo dia angu, viu, querido? Fica na bênção. Mas o que tiver, seja grato. O que você tem, seja muito grato. Lucas 16:10 diz assim, se eu for fiel no pouco, sobre o muito Ele vai. Deus tem problema de colocar você em lugares altos? Nenhum. Mas o princípio espiritual é ser fiel agora. Ser fiel no pouco. E esse pouco é o quê? Pouco de verdade? Ai, querido, eu fico até desconfiado, porque para Ele tudo é grande, né? Estou olhando para Ele agora. Nele tudo é grande.
Estou para te dizer que o pouco em Deus é abundante, querido. O pouco em Deus é abundante. O muito no mundo é terrível, é maligno e destrói. Diga para o teu irmão, o pouco em Deus é abundante. O pouco em Deus é abundante. Aleluia. O que esse Deus está querendo de mim, pastor? Que você entenda que foi nele que nós nascemos. É neles que nós devemos viver. É nele que nós iremos partir. Diga, nele nasci. Nele eu existo. E nele eu vou morrer. Aí diga com mais fé, nele eu nasci. Nele eu existo. E nele eu vou partir. Nascemos para Ele. E as coisas aqui, tudo vaidade. Eu vou terminar em Filipenses, abra lá. Filipenses capítulo 4. Para onde nós iremos, pastor Ricardo? Eu não tenho dúvida, querido, se você aceitar o convite, nós iremos para Ele. Não tem outro lugar. Amém, irmãos? Digno. Filipenses 4. Nós vamos ler do 11 até o 13. Os crentes, o povo de Deus, ama o verso 13. É verdade, querido, eles gostam muito do 13. Mas eu quero ler com você desde o 11 para o verso 13 ser verdade. Tá bom? Filipenses 4, verso 11 até o 13. Não digo isto, diz Paulo, como por necessidade. Eu não tenho necessidade de ficar dizendo isso. Porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. O que ele diz? Contentar-me com o que tenho. Repita isso, contentar-me com o que tenho. Põe a mão no teu coração e diga, contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. E no verso 13 ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é verdade de dentro, né, querido? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu não sei o que eu vou viver, o que está reservado para mim. Mas se eu tiver um dia muito difícil, dentro de mim haverá ainda contentamento. Se eu me deparar com uma porta que eu não posso abrir, eu sei de onde vem a minha força. Em algum momento ela vai abrir. Se eu olhar para uma situação, pastor, está tão difícil esse ano, as coisas estão diminuindo. Já te faltou algo? Não. Então aguarda, querido. Em Deus, os teus sonhos serão realizados. Eu posso todas as coisas no que me fortalece. Mas dentro de mim eu tenho que ter essa certeza, independentemente daquilo que eu estiver vivendo. Vai ter dia de necessidade, vai ter dia de choro, vai ter dia de fome. Isso não é profecia. Isso é caminho estreito que nós vivemos. Mas vai faltar para o propósito? Não vai faltar. Por que Deus permite? Ai, querido, eu penso que isso você já aprendeu. Mas eu vou dizer de novo, para ver as maravilhas que Deus faz na vida daqueles que não são, na vida dos fracos,
dos dependentes. O quanto você depende dele? Totalmente. Com relação à família, tudo ele. Trabalho, igreja, planos, sonhos, saúde, tudo vem dele. E eu sei que ele vai cuidar, porque eu sou dele e ele é meu. Eu sei que ele vai cuidar de você, porque ele já te comprou. Já está consumado, querido, ele já te comprou. Você é do Senhor. Diga para a pessoa que está do teu lado, você é do Senhor, isso já está consumado. Diga para ele, querido, já está consumado, você é dele. Você é dele. Você é a raspa do tacho que talvez ninguém quis, mas ele quis. Todas as vezes que eu digo que você foi comprado, que isso está consumado, eu me lembro daquele leilão, um leilão de escravos. Haviam vários escravos fortes naquele dia. Os leilões de escravos, querido, geralmente era pela força, pela juventude. Eles olhavam muito os dentes também para saber da saúde da pessoa. Nós temos a imagem de escravidão do nosso país, quando os negros foram trazidos para esse continente. Mas a escravidão, querida, ela existiu em muitos países. E eram de negros e brancos. José foi vendido como escravo. Diz que nesse leilão haviam vários homens fortes, mas existia um no meio deles, velho. Os dentes estavam todos impregnados da vida que ele viveu, quase que destruído. No corpo havia várias marcas. Aquele homem, pode-se dizer, não tinha valor algum como escravo. O leiloeiro, ele foi vendendo, conforme as pessoas eram trazidos os escravos, eles iam dando lá os lances, e iam levando, até que o leiloeiro olhou e disse: mas quem é que trouxe essa criatura até aqui? Isso não tem valor nenhum. É um fraco. Olha as marcas do corpo, está surrado pelo mundo. Vai trabalhar no quê? Como alguém pode dar algo por esse miserável? Mas como estava ali, vou perguntar, vai que tem alguém aí que deu um lance por ele. E quando ele perguntou se alguém tinha um lance para dar por aquela criatura desprezível, para surpresa dele, um homem se levantou: eu compro. O leiloeiro pensou: qualquer moeda me serve, vendo por aquilo que ele falar. Para surpresa dele, o homem disse: eu dou toda a riqueza que eu tenho por ele. Você está certo disso? Sim. Toda a riqueza que eu tenho por esse miserável, ele é seu. Leve. O próprio escravo por um momento ficou envergonhado. Ele pensou que ele não valia nada. Mas o homem que veio e o comprou trouxe um sentimento de novo de valor.
O leiloeiro foi lá e deu a carta lá, olha, é seu, sua propriedade. O homem pegou aquela carta e foi até o seu escravo. O escravo olhou para ele e disse: o que eu posso fazer? Eu sou um miserável. Eu fui trazido aqui pelo mundo. O homem que comprou disse: pare de falar, eu não quero saber do teu passado. Aqui está a sua carta. Eu te comprei para te tornar livre. Eu te comprei para te fazer livre. E eu dei tudo que eu tinha por amor a você. O escravo foi solto. Mas a história não terminou ali. O escravo trouxe para dentro dele aquela certidão, né? Aquela declaração que o fazia livre, porque era assim que se fazia na época. Mas ele olhou para aquele homem e disse: eu também amei você. Me permita ser teu servo. Eu quero te servir, mesmo sendo livre. Essa é a diferença de muitos que foram comprados, que foram libertos, que o preço, querido, mas foi um alto preço, mas que pegam as suas cartas de liberdade e saem por aí. Mas existem alguns que dizem: não, eu sou eternamente devedor. Eu não tenho como te pagar, mas eu quero te servir. Pastor, de quem que é essa história? É a minha. Pode ser a sua. Você não valia nada, querido. Nós não valíamos nada. Ai, pastor, mas eu tenho uma coisinha boa. É por isso que Deus às vezes leva para a beira do ribeiro, para você entender que... É por isso que algumas situações são permitidas na sua vida, querido. Ai, mas estava indo tudo bem, de repente comecei a ficar apertado, difícil a situação. Então, é a nossa vida. Ela é estreita. Mas e dentro? Eu aprendi a ter necessidade, a ter pouco. Mas ser feliz com as panelas de angu. Se bem que Ele tem posto uma mesa tão farta. Ele tem nos dado tudo. Eu já disse para Ele: enquanto eu viver, eu quero ter o privilégio, me permita, de te servir. Ele sabe do meu coração, querido. Não sirvo Deus para ter, sirvo Deus para ser. O ter vai ser tudo consequência na tua vida. É fiel no pouco, sobre o muito eu te coloco. Mas deixa eu te servir. O pouco com Deus, maravilhoso. O muito com Deus, maravilhoso também. O vale com Deus, maravilhoso. O monte com Deus, maravilhoso também. Pastor, mas tudo é maravilhoso com Ele? Meus olhos estão postos nele, não nas coisas. Muda a paisagem, muda a circunstância, muda tudo, querido. Se os seus olhos estiverem nele, tudo caminha bem. Aleluia. Ele quer usar homens e mulheres pequenos essa noite.
Aleluia. Digno. 1 Coríntios 1:25 diz que a fraqueza de Deus é mais forte que todos os homens fortes juntos. E a loucura de Deus é mais sábia que todos os homens. 1 Coríntios 1:25 diz: a fraqueza de Deus é mais forte que todos os homens. E a loucura de Deus é mais sábia que todos os homens. Se renda, meu querido. Vá para Ele. Vá para Ele.